Bom dia. O poder da vida. Hoje nós temos um grandioso texto do Evangelho de João que nos lembra algumas coisas para a nossa reflexão. Uma delas é a morte. O que é a morte? A morte é um dos acontecimentos mais temidos do ser humano. A morte é um dos acontecimentos que instintivamente a humanidade teme, a humanidade foge, a humanidade tem que conviver. A morte é algo natural. Alguns vão falar, segundo a teologia cristã, que a morte é consequência do nosso pecado ancestral. A morte é algo que devemos conviver com ela, pois, afinal de contas, todos nós morreremos. Todos nós passaremos por ela, algumas vezes como espectadores, outras vezes como personagens principais. Todos nós encontraremos esse acontecimento natural. A passagem do Evangelho nos concentra num personagem que é um pouco interessante para a cultura cristã. Só lembrando, nós temos Lázaro. São Lázaro. Aquele São Lázaro que muita gente cultua. Não, a gente tem dois Lázaros na Bíblia. A gente tem o Lázaro da parábola e o Lázaro de Jesus. Na teologia cristã, quando a gente está falando de São Lázaro, é o amigo de Jesus. Era o companheiro de Jesus. E não da parábola, mas na cultura popular, essa figura do São Lázaro da parábola ficou tão famoso, a figura dele, o mendigo e tal, que muita gente associa os dois. Às vezes, e no dia de comemorar um, comemora o outro, né? Mas são dois personagens diferentes. Temos o Lázaro, famoso, às vezes desconhecido, mas famoso ao mesmo tempo, e duas mulheres que são suas mães, Marta e Maria. Em vários momentos do Evangelho, esse trio de irmãos, eles vão aparecer na história de Jesus. E Lázaro ficou doente e morreu. Bom, acabou a história. Para Jesus, nem tanto. Quem já passou por um momento de luto, um momento de perda, de um ente querido, um familiar, um amigo, um vizinho, um irmão, uma mãe, um pai, às vezes um animal de estimação, mas principalmente pessoas que fizeram parte da nossa caminhada, da nossa vida, e aquela pessoa se foi. E quantas vezes eu nunca mais vou ver aquela pessoa, eu nunca mais vou cumprimentar e conversar com aquela pessoa, pois aquela pessoa dormiu, aquela pessoa cumpriu o propósito dela nesse mundo. Alguns terminam esse propósito de forma natural, bela, outros com sofrimento, com doença, e outros, pior ainda, com violência e sangue. Isso somente é o mais comum no Rio de Janeiro e no Brasil. A gente vê que iremos e conhecemos a morte em vários aspectos. E quando a gente tem essa pessoa próxima que se vai, e a gente ama ela de verdade, a gente sofre. A gente tem um momento de um pedaço nosso morre junto. Um pedaço meu foi lá para o caixão. E ainda foi muito enterro. Quando na hora que fecha o caixão, é a hora que a ficha cai, acabou. Aquela pessoa se foi. Eu não vou ver mais o rosto dela, nem o corpo. Jesus tinha por Lázaro, Marta e Maria um carinho de amigo. Eram amigos pessoais de Jesus, diferente dos apóstolos, que eram
meio que colegas, meio que desconhecidos que estavam ali. Era uma coisa muito estranha. Na história de apóstolo, Jesus pegava e vem aqui, me segue. Ele, vamos lá, vou te seguir. Mas Lázaro, Marta e Maria eram pessoas que Jesus conversava a fundo, eram pessoas que ele tinha um profundo carinho. E uma dessas pessoas vai embora. E aí, o relato bíblico fala que Jesus se perturbou, ele ficou afetado com aquela morte. Nesse mundo, onde a morte, de certa forma, nos últimos, posso falar nos últimos 30 anos, já o período que eu estou vivo, né? Mas isso tem se intensificado, claro que sempre existiu, desde que o mundo é mundo, mas nos últimos 30 anos a gente passou por transformações mundiais totalmente violentas, né, de sociedade. A ideia do mundo, de uma sociedade de consumo desenfreado, é de que a morte é uma derrota. Morreu, acabou, enterra, é um derrotado, segue a vida adiante, enterra. Hoje em dia nem enterra, dá um fim, dá um jeito, o problema é seu. Ah, mas era meu pai, era minha mãe, era meu irmão. Importante produzir, importante é estar feliz, importante é postar foto bonita no Instagram, importante é produzir dinheiro. E o afeto que nós temos, ele vai se esvaziando e nós vamos nos tornando seres desumanizados. Pois a morte é um dos princípios fundamentais da humanidade. Desculpa. Ela é o ritual mais antigo que nós temos no mundo. Desde os nossos ancestrais na caverna, os primeiros rastros humanos que nós temos é dois. É a morte, o chamado ritual funerário, e a caça. Era para se manter vivo. E a morte, que era a lembrança de morreu, o mínimo de afeto que eu devo ter pelo meu próximo. Nesse mundo onde o afeto ele é pulverizado, a direção do caminho que a humanidade tem tomado é de esquecimento do meu irmão. Não é só a morte. Se eu não considero meu irmão em sua morte, eu também não considero pela vida. Tá? Porque a vida e a morte são dois lados da mesma moeda. Se eu não respeito aquele que morre, eu não respeito aquele que vive. Por quê? Eu finjo que respeito. Eu aceito ele enquanto ele estiver produzindo algo para mim, enquanto me for útil. Se não for útil para mim, ele nem existiu. O espírito cristão, o espírito que Jesus nos encaminha, é a direção oposta. Jesus nos direciona para um caminho de compaixão, de empatia, de se entristecer com aquele que está triste, sentir compaixão, estar com aquele que é humano, ser humano, da mesma forma que o outro é, pois nós não somos robôs. Mesmo que hoje a sociedade haja como máquina e espera que o ser humano se comporte como máquina, nós não somos máquina. Nós somos seres de carne e osso, com sentimentos, e muito mais do que sentimentos e pensamentos, somos almas. Almas que vivem, almas eternas, fagulhas do próprio Deus. Jesus, ao ver Maria sofrendo, ele se preenche da dor dela, ele sente a dor dela, ele sofre, ele chora por um amigo. O próprio Deus chora por um amigo. Jesus, da mesma forma, nos chama para chorar, para sentir, para sofrer. Não sofrer de, ai, coitado de mim, ai, tudo é triste, tudo é laborioso. Não. É sentir na minha carne
a mesma dor que meu irmão sofre na carne. Não é me alienar. Uma das características da morte espiritual é a nossa alienação da presença de Deus. O ser que é alienado da presença de Deus está em morte espiritual. Quando eu também, além da minha morte espiritual, de alienação à presença de Deus, eu também sou alienado da presença do meu próximo, do meu irmão. Faz buraco em terra, está morto. Não tem alma nem aqui nesse mundo, nem no outro. É uma máquina sem sentimento. Cristo nos chama para ser diferente. Cristo nos chama que nossos corações endurecidos, que nossos olhos cegos, se tornem instrumentos da humanidade do próprio Deus, instrumentos da compaixão humana de Deus. Cristo é Deus humanado. Ele é Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele nos chama para ser Deus em nós. Não somente, eu adoro Deus, vou lá, adoro Jesus, tá bom, acabou. Não. A minha adoração tem que ser profunda e diária. Ele nos chama para tirar essa cegueira do nosso olho. Ele nos chama para tirar toda a morte que existe no nosso coração, toda a frieza que existe no nosso coração, toda a dureza. E ele fala, ele não fala, ele ordena: tirem a pedra. Assim Cristo pediu àqueles que estavam lá, de frente à tumba de Lázaro: tirem a pedra do túmulo dos nossos corações. Tirem a pedra do túmulo, daquilo que nos resta. Tirem a pedra de todo obstáculo que se coloca à nossa frente. Tirem a pedra de todo sistema de violência, de exploração, de injustiça. Tirem a pedra de todo sistema de morte que gera morte. Tirem a pedra do poder da morte, que atrapalha o plano de Deus em nossa vida e no mundo. Tirem a pedra que nos impede de enxergar a vida verdadeira de Deus. Retirem a pedra do sentimento de orgulho, de ira, de maledicência, inveja. Tudo aquilo, todas as forças que reinam no mundo e dominam esse mundo, já foram derrotadas pelo poder da ressurreição de Jesus. Cristo já conquistou a vitória sobre a morte. Claro que, uma perspectiva suprema, no final dos tempos, a morte física se extinguirá. A ressurreição de Cristo será plena em toda a sua criação. Mas hoje, pelo poder de Cristo, nós que participamos do seu corpo e do seu sangue, nós que participamos em comunhão, a comunhão dos santos, nós somos chamados a participar desse poder da vida que flui em nós, flui do nosso poder como comunidade. Lázaro, venha para fora. Em Cristo, aonde existe o Espírito de vida, aonde existe o poder da ressurreição, Ele nos chama a vir para fora, a vir para fora das nossas limitações internas e externas. Mesmo onde nós nos achamos incapazes, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho capacidade financeira. Cristo nos chama, de acordo com as nossas capacidades, a caminhar em direção à vida. Não precisa ter estudo, não precisa ter dinheiro, não precisa ter influência para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa misericordiosa e de plena compaixão com o próximo. Ao contrário, como Cristo falou nas bem-aventuranças, é muito mais fácil ser um servo de Cristo quando você está desapegado de tudo aquilo que é exterior. Alguns vão falar que isso
certa alienação, dualismo, mas o Evangelho nos chama para isso. O nosso comprometimento não é com uma filosofia bonita ou com uma moralidade que se adeque a seja lá o que for, mas sim a uma moralidade que gere vida e compaixão. Não importa o seu lado ideológico, político, filosófico. Se você pratica a obra de Cristo no mundo, se você segue o Espírito de Cristo no mundo, você está em Cristo. Uma hora, todo o nosso coração, ele vai se transformar. E nós teremos plenitude de conhecimento da vontade de Deus. Mas hoje, nós somos chamados, dentro da nossa limitação, a sermos vida e ressurreição. E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O próprio Jesus pergunta a você: você crê nisso? Você crê na vida eterna? Você crê que Ele é a vida e a ressurreição? Você crê que nele você tem vida e ressurreição? Você crê que você é gerador da vida e a ressurreição dele no mundo, para o próximo? Esse versículo, ele é muito poderoso, ele é muito lindo. E nesse poder da vida, que ele vai nos encaminhando no nosso coração, na transformação do nosso caráter, na transformação da nossa mentalidade, o poder da vida no qual nós somos participantes, o poder da vida no qual nós somos integrantes, Cristo chama para uma compaixão maior ainda. Se eu não posso ressuscitar o morto, não sei, eu creio em milagres, mas eu posso ressuscitar, primeiramente a mim, que esteja morto. Segundo, ao meu próximo, que eu posso ajudar. Quantas pessoas caminham no mundo, têm nome de vivo, mas vivem como mortos? Quantas pessoas, numa sociedade de poder, influência, beleza, física e financeira, estão mortas internamente? Quantos grupos caminham com poder e glória, mas no seu interior caminham em sepulcros? Cristo nos chama para uma ressurreição de todo o projeto que Ele já iniciou há 2000 anos atrás. E você e eu somos continuadores desse projeto. Eu queria ler o versículo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 56. O apóstolo Paulo fala: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, ela é derrotada. A morte hoje foi derrotada. Quando você está presente na presença de Cristo, a morte foi derrotada e a vida em seu pleno poder se realiza em nós. Que Deus nos abençoe. Amém.